Dezembro não é apenas o último mês do ano. Dezembro é o portal mais poderoso de reprogramação mental que você tem acesso nos próximos 365 dias. Enquanto a maioria das pessoas está apenas contando os dias para as festas de fim de ano, assistindo o calendário virar mais uma página sem transformação real, existe um grupo muito específico de pessoas que entende algo profundo, algo que Napoleon Hill levou 20 anos pesquisando os milionários mais bem-sucedidos da América para descobrir. Esse grupo entende que o universo não responde aos seus desejos passivos, não responde às suas esperanças tímidas, não responde aos seus pedidos envergonhados. O universo responde à sua determinação vibracional. E aqui está o que vai mudar tudo para você agora mesmo. Existe uma janela de 31 dias que começa exatamente hoje, onde sua capacidade de manifestar abundância, sua capacidade de atrair prosperidade real, sua capacidade de reprogramar completamente sua realidade financeira se multiplica exponencialmente. Se você já sentiu que trabalhou o ano inteiro, se esforçou todos os dias, acordou cedo, dormiu tarde, teve fé, orou, pediu, mas quando olha ao redor parece que a prosperidade real nunca chegou de verdade, existe uma razão científica e espiritual para isso. E dezembro, este dezembro que está começando agora, é sua oportunidade de ouro para reescrever completamente essa programação mental que tem te mantido preso no mesmo lugar ano após ano. O que vou revelar para você agora não é teoria motivacional vazia, não é pensamento positivo superficial, não é mais um vídeo para te fazer sentir bem por 15 minutos e depois voltar para a mesma realidade de sempre. O que vou compartilhar com você agora é a integração perfeita entre os princípios que Napoleon Hill documentou ao estudar 500 milionários, a neurociência mais avançada sobre reprogramação mental, os ensinamentos mais profundos da Bíblia sobre manifestação de bênçãos e a psicologia de Carl Jung sobre o inconsciente coletivo e arquétipos de prosperidade. E tudo isso converge em um ponto específico no tempo: dezembro. Este mês, que a maioria desperdiça em festas e nostalgia, é na verdade o mês mais poderoso do ano inteiro para você determinar ao universo que você será abençoado com prosperidade abundante. Você precisa entender algo que vai mudar sua perspectiva para sempre sobre este momento específico da sua vida. Dezembro não é acidente. Dezembro não é coincidência. Dezembro não é apenas mais um mês no calendário gregoriano inventado por humanos. Dezembro representa algo muito mais profundo na consciência coletiva da humanidade e na estrutura neurológica do seu cérebro. A neurociência moderna descobriu algo fascinante sobre como o cérebro humano processa finalizações e novos começos. Existe um efeito psicológico documentado chamado Fresh Start Effect, o efeito do recomeço fresco. Pesquisas demonstram consistentemente que o cérebro humano é neurologicamente mais receptivo à mudança, mais aberto à reprogramação, mais disposto a abandonar padrões antigos quando percebe um marcador temporal significativo. E qual é o marcador temporal mais significativo que existe? O fim de um ano e o início de outro. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende. A maioria espera até janeiro para tentar mudar. A maioria espera até o ano virar para fazer promessas que vão quebrar em 3 semanas. Mas as pessoas que realmente entendem manifestação consciente, as pessoas que realmente sabem como o universo funciona, essas pessoas sabem que o poder não está em janeiro, o poder está em dezembro. Porque dezembro é o mês da preparação vibracional. Dezembro é o mês onde você planta as sementes que vão florescer no ano inteiro que vem. Dezembro é o mês onde você determina, onde você declara, onde você comanda ao universo qual vai ser sua realidade nos próximos 12 meses.
Napoleon Hill escreveu em Pense e Enriqueça algo que a maioria das pessoas lê, mas não compreende de verdade. Ele disse que pensamentos são coisas, que quando misturados com definitividade de propósito, com persistência, com um desejo ardente de traduzir esses pensamentos em riqueza ou outros objetos materiais, esses pensamentos se transformam em realidade. Mas Hill estava falando de algo muito mais profundo do que a maioria entende. Ele não estava falando de pensamento passivo. Ele não estava falando de desejar coisas enquanto assiste televisão. Ele estava falando de determinação. Ele estava falando de comando mental. Ele estava falando de você assumir sua posição de co-criador com o universo e declarar com convicção absoluta qual vai ser sua realidade. E a Bíblia já revelava isso há milhares de anos. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 a 8, está escrito que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. E eu vou te revelar algo agora que vai fazer tudo fazer sentido. Dezembro é o seu tempo de plantar. Dezembro é o seu tempo de determinar. Dezembro é o seu tempo de ajuntar as pedras da sua prosperidade futura. Carl Jung, o psicólogo suíço que revolucionou nossa compreensão da mente humana, identificou algo que ele chamou de arquétipos do inconsciente coletivo. Um desses arquétipos mais poderosos é o arquétipo do renascimento. Jung percebeu que em todas as culturas, em todas as religiões, em todas as sociedades humanas que já existiram, há rituais de morte e renascimento. Há rituais de finalização e novo começo. Há rituais de transformação. E esses rituais sempre acontecem em momentos específicos do ciclo temporal. Por quê? Porque existe algo na psique humana coletiva, algo muito mais profundo do que sua mente consciente, que reconhece esses momentos como portais de transformação. Dezembro é um desses portais. Mas aqui está a pergunta que você precisa se fazer agora mesmo. A pergunta que vai determinar se este dezembro vai ser mais um mês desperdiçado ou se vai ser o mês que mudou tudo. O que você realmente determinou para a sua vida este ano que passou? Ou você apenas desejou que as coisas melhorassem? Você apenas esperou que algo mudasse? Você apenas pediu timidamente ao universo que talvez, quem sabe, se não for incomodar muito, te enviasse um pouco mais de prosperidade? Porque existe uma diferença gigantesca entre desejar e determinar. E até você entender essa diferença visceralmente, até você sentir essa diferença no fundo da sua alma, você vai continuar no mesmo lugar ano após ano. Imagine que dezembro é como o último capítulo de um livro. Você já leu livros onde o último capítulo transforma completamente o significado de toda a história que veio antes? Onde uma revelação final, uma decisão final, uma ação final muda tudo. Dezembro pode ser isso para você. Dezembro pode ser o capítulo onde tudo que veio antes finalmente faz sentido. Dezembro pode ser o mês onde você finalmente entende que você não precisa esperar janeiro para se tornar a pessoa que merece prosperidade. Agora, vamos mergulhar fundo no que realmente significa determinar ao universo, porque a maioria das pessoas não faz ideia da diferença entre desejar, pedir e determinar. E essa falta de compreensão é exatamente o que mantém elas presas no mesmo ciclo de escassez ano após ano. Quando você deseja algo, você está em um estado mental completamente passivo. Você está esperando que algo externo mude. Você está torcendo para que as circunstâncias se alinhem. Você está na posição de vítima da realidade, não de criador da realidade. Quando você pede algo, você está um passo à frente do desejo passivo, mas ainda está em posição de inferioridade. Você está mendigando. Você está suplicando.
Você está esperando que alguém ou algo maior do que você tenha pena e te conceda o que você quer. Mas quando você determina algo, você muda completamente de posição vibracional. Quando você determina, você não está pedindo permissão. Você não está esperando aprovação. Você está declarando uma realidade. Você está comandando energia. Você está assumindo sua autoridade divina como filho ou filha do Criador do Universo e declarando o que vai se manifestar na sua vida. Napoleon Hill documentou isso de forma brilhante em Mais Esperto que o Diabo, um livro que ficou escondido por décadas porque as verdades que ele revelava eram poderosas demais. Nesse livro, Hill entrevista simbolicamente o próprio diabo e descobre qual é a principal ferramenta que mantém as pessoas em mediocridade. Sabe qual é? Indecisão, falta de definitividade, a ausência de determinação clara. O diabo, no livro de Hill, revela que a maioria das pessoas vagueia pela vida sem nunca realmente decidir o que querem, sem nunca realmente determinar para onde estão indo, sem nunca realmente comandar suas circunstâncias. E enquanto elas permanecem nessa névoa de indecisão, enquanto elas continuam apenas desejando e esperando, elas ficam presas nos mesmos padrões, nos mesmos resultados, na mesma realidade de escassez. Bob Proctor, que estudou Napoleon Hill por décadas e se tornou um dos maiores mestres da lei da atração no mundo, ensinou algo revolucionário sobre isso. Proctor explicou que tudo no universo é energia vibrando em frequências diferentes. Seu pensamento é energia. Sua emoção é energia. Sua declaração é energia. Mas nem toda energia tem o mesmo poder de manifestação. Um desejo passivo vibra em uma frequência baixa, fraca, inconsistente. Um pedido tímido vibra um pouco mais alto, mas ainda está carregado de dúvida, de medo, de sensação de falta. Mas uma determinação absoluta, uma declaração feita com convicção total, com fé inabalável, com emoção poderosa, essa vibra em uma frequência tão alta, tão clara, tão magnética, que o universo não tem escolha a não ser responder. A Bíblia confirma isso de forma linda no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 24, onde Jesus ensina tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e tê-lo-eis. Você percebe a instrução? Não é crede que talvez vocês recebam. Não é esperem ansiosamente para ver se vão receber. É crede que recebestes. Tempo passado, como se já fosse real, como se já estivesse feito, como se você já tivesse em suas mãos aquilo que está determinando. Isso não é pensamento positivo superficial. Isso é comando vibracional ao universo. Isso é você alinhando sua frequência mental e emocional com a frequência da realidade que você está determinando. E a neurociência moderna valida completamente isso. Estudos sobre o cérebro demonstram que neurologicamente seu cérebro não consegue diferenciar entre uma experiência vividamente imaginada com emoção intensa e uma experiência real. Quando você determina algo com convicção absoluta, quando você sente a emoção dessa realidade como se já estivesse acontecendo, quando você vê mentalmente com detalhes cinematográficos essa prosperidade manifestada, seu cérebro começa a criar os mesmos caminhos neurais que criaria se você já estivesse vivendo essa realidade. E esses caminhos neurais mudam completamente sua percepção, suas decisões, suas ações, seus resultados. Então, quando foi a última vez que você determinou algo com convicção absoluta, em vez de apenas esperar passivamente que acontecesse? Quando foi a última vez que você falou com o universo não como um mendigo suplicando migalhas, mas como um filho do Altíssimo comandando as bênçãos que são seu direito divino por herança espiritual? Porque determinar é completamente diferente de desejar ou pedir. Determinar é como assinar um contrato com o universo. Não é uma sugestão, não é uma esperança, não é um pedido tímido.
É uma declaração de realidade que você está colocando em movimento através da sua convicção, da sua fé, da sua emoção e da sua ação. Você está cansado de pedir permissão ao universo quando deveria estar dando instruções claras? Você está cansado de mendigar quando deveria estar comandando? Você está cansado de esperar que algo mude quando você tem o poder de determinar a mudança agora mesmo? Porque aqui está a verdade que vai te libertar. Você não precisa de mais permissão. Você não precisa de mais aprovação. Você não precisa esperar por nenhum sinal externo. Você precisa assumir sua posição de autoridade espiritual. Você precisa entender quem você realmente é como ser criado à imagem e semelhança do Criador, e você precisa começar a determinar em vez de desejar. E dezembro é o momento perfeito para essa transformação, porque é o mês onde o véu entre o que foi e o que pode ser está mais fino. É o mês onde a energia coletiva da humanidade está mais focada em finalização e recomeço. É o mês onde seu cérebro está neurologicamente mais preparado para aceitar uma nova programação. Mas agora eu preciso ser completamente honesto com você sobre algo crucial. Existem 5 bloqueios invisíveis que provavelmente estão impedindo sua determinação de funcionar plenamente. Esses bloqueios são programações profundas no seu inconsciente que sabotam silenciosamente sua capacidade de manifestar prosperidade, mesmo quando você pensa que está fazendo tudo certo. Napoleon Hill identificou esses bloqueios ao estudar não apenas os milionários que tiveram sucesso, mas também aqueles que falharam repetidamente antes de finalmente vencer. Ele percebeu que todos eles tinham talentos, todos tinham trabalho duro, todos tinham oportunidades. Mas os que falhavam tinham bloqueios invisíveis operando nos bastidores da mente deles. Vamos expor cada um desses sabotadores agora mesmo para que você possa desativá-los conscientemente. O primeiro bloqueio é a culpa espiritual. Essa é a crença profundamente enraizada de que ambição financeira é pecado, de que querer prosperar é egoísmo, de que Deus fica desapontado quando você deseja riqueza. Essa programação geralmente vem de interpretações distorcidas de ensinamentos religiosos que você absorveu na infância ou ao longo da vida. Você já sentiu culpa por querer mais dinheiro? Você já se pegou pensando que talvez seja mais espiritual permanecer pobre? Você já temeu que Deus veja sua ambição como materialismo? Essa é a culpa espiritual operando. Mas olha o que a Bíblia realmente diz no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor enriquece e não traz consigo desgosto. Você leu isso? A bênção do Senhor enriquece. Deus quer que você prospere. Deus quer que você seja abençoado financeiramente, não para você acumular egoisticamente, mas para você ser um canal de bênção para outros, para você cumprir seu propósito com recursos abundantes, para você manifestar a glória de Deus através da sua prosperidade. Carl Jung identificou isso como a sombra religiosa, uma projeção negativa sobre prosperidade que foi colocada em você por interpretações equivocadas de espiritualidade. Mas você pode desativar essa programação agora mesmo ao reconhecer que prosperidade alinhada com o propósito divino não é pecado, é obediência. O segundo bloqueio é a indignidade programada. Essa é a voz na sua cabeça que diz: você não merece. Essa voz tem 1000 justificativas diferentes. Você não merece porque cometeu erros no passado. Você não merece porque não é tão talentoso quanto outros. Você não merece porque sua família sempre foi pobre. Você não merece porque você não é bom o suficiente, inteligente o suficiente, trabalhador o suficiente. Essa programação geralmente vem da infância, de pais que inconscientemente transmitiram suas próprias crenças de escassez, de professores que te compararam negativamente com outros, de experiências onde você foi rejeitado ou fracassou.
Napoleon Hill chamava isso de autossugestão negativa herdada. São afirmações repetidas tantas vezes que se tornaram crenças inconscientes. E aqui está o que a neurociência revela sobre isso. Essas crenças criaram caminhos neurais no seu cérebro. Toda vez que você pensa "não mereço", você fortalece esse caminho. Toda vez que você se sabota, você reforça essa programação. Mas neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar, significa que você pode criar novos caminhos. Você pode reprogramar essa crença de indignidade com uma nova verdade. A verdade de que você é filho ou filha do Rei do Universo. A verdade de que seu valor não depende do seu desempenho passado. A verdade de que Deus já declarou você digno quando te criou à sua imagem. O terceiro bloqueio é o medo disfarçado de humildade. Esse é sutil e perigoso porque parece virtuoso. Você pensa que está sendo humilde ao não buscar prosperidade. Você pensa que está sendo modesto ao manter expectativas baixas. Você pensa que está sendo sábio ao não sonhar grande demais. Mas, na verdade, o que você chama de humildade é apenas medo de brilhar, medo de se destacar, medo de assumir responsabilidade que vem com prosperidade, medo de decepcionar se você tentar e falhar. Albert Einstein disse algo profundo que se aplica perfeitamente aqui. Ele disse que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. O que parece humildade é, na verdade, sua mente se recusando a se expandir, porque expansão assusta. Mas verdadeira humildade não é se fazer pequeno. Verdadeira humildade é reconhecer que todo o seu poder vem de Deus, e então usar esse poder plenamente para glorificar Deus através da sua prosperidade e generosidade. O que parece virtude nesse caso é, na verdade, uma prisão autoimposta que te mantém jogando pequeno quando Deus te criou para manifestar grandeza. O quarto bloqueio é a dependência de validação externa. Esse é você esperando que Deus envie um sinal claro antes de você agir. Você esperando que as circunstâncias se alinhem perfeitamente antes de você se mover. Você esperando sentir 100% de certeza antes de determinar sua prosperidade. Mas a Bíblia é clara sobre isso no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 26, onde está escrito que a fé sem obras é morta. Você não pode ficar esperando validação externa para começar a manifestar. Você não pode ficar esperando sentir confiança total para agir. A determinação vem primeiro. A ação vem primeiro. E então o universo responde. E então Deus abre os caminhos. E então você vê os resultados que validam sua fé. Mas se você fica esperando a validação antes da fé, você vai esperar para sempre. Porque o universo não responde a espectadores passivos. O universo responde a participantes ativos. Deus não abre portas para quem fica parado esperando. Deus abre portas para quem caminha em direção a elas com fé determinada. O quinto bloqueio é a mentalidade de escassez coletiva. Carl Jung ensinou sobre o inconsciente coletivo, a camada mais profunda da psique que você compartilha com toda a humanidade. E dentro desse inconsciente coletivo, especialmente em culturas como a brasileira, existe uma programação profunda de escassez. Uma crença coletiva de que não há suficiente para todos. Uma crença de que para você ganhar, outro precisa perder. Uma crença de que riqueza é resultado de exploração. Uma crença de que pessoas boas permanecem pobres e pessoas ricas são moralmente suspeitas. Você cresceu respirando essas crenças do ar cultural ao seu redor. Você absorveu essas programações de conversas de família, de novelas, de notícias, de comentários casuais de pessoas ao redor. E agora essas crenças coletivas estão operando no seu inconsciente, sabotando sua capacidade de manifestar abundância. Bob Proctor ensinou algo revolucionário sobre isso.
Ele disse: você não pode manifestar abundância enquanto estiver vibrando escassez. Você não pode atrair prosperidade enquanto estiver mentalmente e emocionalmente alinhado com falta. Você precisa conscientemente se desconectar da mentalidade de escassez coletiva e se conectar com a verdade de abundância universal. A verdade de que vivemos em um universo infinitamente abundante. A verdade de que Deus tem recursos ilimitados. A verdade de que sua prosperidade não tira de ninguém, mas, na verdade, permite você abençoar mais pessoas. Então, quantos desses bloqueios você reconhece operando silenciosamente na sua mente agora mesmo? 1, 3, todos os 5? Porque aqui está a verdade libertadora. Esses bloqueios não são parte de quem você realmente é. Esses bloqueios são como freios invisíveis no carro da sua prosperidade. Você acelera, você se esforça, você trabalha duro, mas não sai do lugar porque esses freios invisíveis estão ativados nos bastidores da sua mente. Imagine que você está dirigindo um carro potente, capaz de altíssimas velocidades, mas com o freio de mão puxado. Você pisa no acelerador com força, o motor ruge, você sente a vibração de poder, mas o carro mal se move. Você olha ao redor e vê outros carros passando, e você pensa: tem algo errado comigo, tem algo errado com o meu carro, eu não sou capaz. Mas não tem nada errado com você. Não tem nada errado com sua capacidade. Você apenas precisa identificar esses freios invisíveis e liberá-los. E não é que você não seja capaz de prosperar. Não é que Deus esteja te punindo. Não é que você não tenha talento ou inteligência suficiente. É simplesmente que ninguém nunca te ensinou a desativar esses freios. Ninguém nunca te mostrou que essas programações são reversíveis. Ninguém nunca te revelou que você tem autoridade espiritual e mental para reprogramar completamente essas crenças limitantes. Mas agora você sabe. Agora você está consciente. E consciência é sempre o primeiro passo para a transformação. Agora vamos ao que realmente importa. Vamos ao método exato. Ao processo passo a passo que Napoleon Hill documentou e que a neurociência moderna valida para você determinar sua prosperidade ao universo neste dezembro. Isso não é teoria abstrata. Isso não é filosofia bonita que fica apenas na cabeça. Isso é um ritual científico e espiritual que você pode começar a aplicar hoje mesmo, agora mesmo, neste exato momento. E quando você faz isso corretamente, integrando todos os elementos que vou revelar, você ativa forças no universo e no seu próprio cérebro que começam imediatamente a reorganizar sua realidade em direção à prosperidade que você está determinando. O primeiro passo é clareza absoluta. Napoleon Hill chamava isso de definitividade de propósito, e ele dizia que um objetivo definido é meio caminho andado. A maioria das pessoas falha na manifestação não porque o universo não responde, mas porque elas nunca definem claramente o que querem. Elas dizem coisas vagas como eu quero mais dinheiro, ou eu quero ser rico, ou eu quero prosperidade. Mas o universo não responde a pedidos vagos. O universo responde a comandos específicos. Então aqui está o que você vai fazer agora. Você vai definir especificamente quanto dinheiro você determina receber em dezembro, não um valor vago, um número exato. E você vai definir através de quais canais esse dinheiro vai vir. Vai ser através do seu trabalho atual, vai ser através de uma oportunidade nova que vai surgir, vai ser através de um projeto paralelo, vai ser através de vendas, vai ser através de investimentos. Seja específico. Quanto mais clareza você tem, mais poder sua determinação carrega. Não eu quero mais dinheiro, mas eu determino receber R$10.000 extras em dezembro através de vendas do meu negócio e de uma oportunidade inesperada que o universo vai me apresentar. Você sente a diferença? Uma declaração é nebulosa e fraca. A outra é cristalina e poderosa. Clareza é poder. Especificidade é comando.
Definitividade de propósito é a fundação sobre a qual toda manifestação acontece. O segundo passo é fé aplicada. Esse não é acreditar teoricamente. Esse não é concordar intelectualmente. Esse é saber visceralmente, no fundo da sua alma, com cada célula do seu ser, que o que você determinou já está feito no reino espiritual e agora está se manifestando no reino físico. A Bíblia revela isso lindamente no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, onde Paulo escreve: "O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus." Você percebe? Não diz que Deus talvez supra, não diz que Deus vai pensar sobre suprir. Diz que Deus suprirá. Tempo futuro com certeza absoluta. Essa é fé aplicada. É você saber que o Deus do universo, que criou bilhões de galáxias, que sustenta toda a criação, tem recursos infinitos e já determinou te abençoar. Bob Proctor ensinou algo revolucionário sobre isso. Ele disse que você precisa sentir a emoção da manifestação antes dela acontecer fisicamente. Porque emoção é energia em moção. Emoção é o que dá vida à sua determinação. Então, quando você declara sua prosperidade para dezembro, você não declara com medo ou dúvida ou esperança ansiosa. Você declara com gratidão transbordante, com alegria antecipada, com convicção absoluta. Você sente agora a emoção que você vai sentir quando receber essa prosperidade. Você sente a gratidão como se já estivesse em suas mãos. Você sente o alívio, a liberdade, a expansão. Porque quando você sente a emoção antes da manifestação física, você está alinhando sua frequência vibracional com a frequência da realidade que você está determinando. O terceiro passo é autossugestão estruturada. Napoleon Hill dedicou capítulos inteiros em seus livros para explicar o poder da autossugestão, que é o processo de comunicar repetidamente com seu inconsciente até que ele aceite e haja sobre a nova programação. Mas a maioria das pessoas faz autossugestão de forma totalmente errada e, por isso, não funciona. Elas repetem afirmações mecanicamente enquanto a mente consciente está cheia de dúvida. Elas falam palavras positivas, mas sentem emoções negativas. E o inconsciente responde não às suas palavras, mas à sua emoção dominante. Então aqui está como fazer autossugestão corretamente. A neurociência revela que existem 2 momentos do dia onde seu cérebro entra em estado de onda cerebral teta, que é o estado onde o inconsciente está mais receptivo à nova programação. Esses momentos são imediatamente antes de você adormecer à noite e imediatamente quando você acorda de manhã. Nesses momentos, a barreira crítica da mente consciente está baixa. O filtro analítico está desativado e sua autossugestão pode penetrar direto no inconsciente. Então, todas as noites antes de dormir, você vai repetir sua declaração de prosperidade para dezembro, mas não mecanicamente, com emoção intensa, com visualização vívida, com gratidão profunda, e todas as manhãs ao acordar, antes de olhar o celular, antes de começar o dia, você vai fazer o mesmo. Você vai declarar: eu determino que o universo me abençoe em dezembro com R$10.000 extras através de canais que estão se abrindo agora. Eu vejo esse dinheiro chegando. Eu sinto a gratidão de receber. Eu sei que já está feito no reino espiritual e está se manifestando no físico. E você vai fazer isso com emoção real, com crença real, com expectativa real. 21 dias fazendo isso e você terá reprogramado completamente seu inconsciente. O quarto passo é visualização criativa detalhada. Marco Aurélio, o imperador romano e filósofo estoico, escreveu em suas meditações que a vida de um homem é aquilo que seus pensamentos fazem dela.
Seus pensamentos literalmente criam sua realidade. E visualização é pensamento direcionado com poder máximo. Mas visualização efetiva não é apenas ver imagens bonitas na sua mente. Visualização efetiva é criar uma experiência sensorial completa, como se fosse um filme na sua mente onde você é o protagonista. Então aqui está o que você vai fazer diariamente em dezembro. Você vai separar 10 minutos em um lugar tranquilo e vai fechar os olhos e vai assistir o filme da sua prosperidade manifestada. Mas não apenas ver, você vai envolver todos os seus sentidos mentais. Como você se vê quando recebe essa prosperidade? O que você está vestindo? Onde você está? Quem está com você? O que você escuta quando olha sua conta bancária e vê o dinheiro lá? Que sons ao redor você ouve? Como seu corpo se sente? Que sensações físicas você experimenta? Que emoções transbordam do seu coração? Quanto mais detalhado e sensorial você faz isso, mais real se torna para seu inconsciente. E lembra o que falamos sobre neurociência? Seu cérebro não diferencia entre experiência vividamente imaginada com emoção e experiência real. Então, quando você visualiza com todos esses detalhes, você está literalmente criando os caminhos neurais da prosperidade no seu cérebro. Carl Jung ensinou que visualização ativa arquétipos no inconsciente coletivo. Quando você se vê como pessoa próspera, quando você ativa mentalmente o arquétipo da abundância, você está acessando uma fonte de poder que transcende seu ego individual. Você está conectando com um padrão universal de prosperidade que sempre existiu e sempre existirá. O quinto passo é ação inspirada imediata, e esse passo é absolutamente crucial porque aqui é onde a maioria das pessoas que aprendem sobre lei da atração e manifestação falham completamente. Elas pensam que manifestação é apenas visualizar e afirmar e esperar magicamente que o universo entregue. Mas Napoleon Hill foi cristalino sobre isso. Ele disse que fé sem ação é fantasia. Ele ensinou o princípio de going the extra mile, de ir a milha extra, de fazer mais do que você é pago para fazer, de agir baseado na sua fé mesmo antes de ver resultados. E a Bíblia confirma no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7, onde Jesus ensina: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Você percebe? Pedir não é suficiente. Buscar é necessário. Bater é necessário. Ação é necessária. Então aqui está o que você vai fazer hoje mesmo, agora mesmo, antes deste dia terminar. Você vai tomar 3 ações concretas que abrem canais para a prosperidade que você determinou fluir para você em dezembro. Primeira ação: você vai organizar suas finanças. Você vai olhar honestamente seus números, suas entradas, suas saídas, suas oportunidades, porque você não pode gerenciar o que você não mede. Segunda ação: você vai identificar uma oportunidade de going the extra mile no seu trabalho ou negócio. Alguma coisa extra que você pode fazer, algum valor extra que você pode entregar, alguma pessoa extra que você pode servir. Porque a lei universal é que você recebe em proporção ao que você dá. Terceira ação: você vai fazer uma declaração pública da sua determinação. Pode ser nos comentários deste vídeo, pode ser para um amigo próximo, pode ser no seu diário. Mas você vai escrever ou falar em voz alta: eu determino que o universo me abençoe em dezembro com prosperidade abundante. Quando você declara publicamente, quando você torna sua determinação conhecida, você ativa um princípio psicológico poderoso de comprometimento e consistência. Somente agora precisa alinhar suas ações com sua declaração. Então, se você realmente acreditasse que o universo precisa te abençoar, quando você determina corretamente, seguindo esses 5 passos, o que você declararia agora mesmo? Que valor específico você determinaria?
Que ações você tomaria hoje? Porque determinar ao universo não é como plantar uma semente qualquer em solo qualquer. Determinar ao universo seguindo esse ritual de 5 passos é como plantar uma semente geneticamente perfeita, em solo preparado com as 5 camadas exatas de nutrientes que ela precisa, na estação perfeita do ano, com a quantidade perfeita de água e luz. Cada passo é essencial. Clareza é a semente, fé aplicada é o solo fértil, autossugestão é a água consistente. Visualização é a luz solar. Ação inspirada é o cuidado ativo. E quando você tem todos os 5 elementos trabalhando juntos, a manifestação não é mais questão de se, mas de quando. Você tem todo o poder que precisa. Você tem toda a autoridade espiritual que precisa. Você tem toda a capacidade mental que precisa para comandar sua prosperidade exatamente neste momento. A única pergunta é se você vai usar esse poder ou se vai continuar esperando passivamente que algo mude. Agora, eu preciso te revelar algo que vai multiplicar exponencialmente o poder de tudo que você aprendeu até aqui. Eu preciso te mostrar por que dezembro, especificamente, amplifica sua capacidade de manifestação de uma forma que nenhum outro mês do ano consegue. Porque não é coincidência que este ritual de determinação esteja sendo revelado para você exatamente agora. Não é acaso que você esteja assistindo isso exatamente em dezembro. Existe uma convergência única acontecendo agora mesmo de energia coletiva, fechamento de ciclo astronômico e abertura de portais temporais que torna dezembro o mês mais potente do ano inteiro para manifestação consciente. Carl Jung passou décadas estudando o que ele chamou de sincronicidade, que são coincidências significativas que revelam uma ordem mais profunda do que causa e efeito linear. Jung percebeu que existem momentos no tempo onde o inconsciente coletivo de toda a humanidade converge em certos temas, certas energias, certos arquétipos. E dezembro é um desses momentos de convergência máxima. Pense sobre isso. No mundo inteiro, bilhões de pessoas estão simultaneamente focadas em temas de finalização, gratidão, renovação, família, generosidade, esperança para o futuro. Esse foco coletivo massivo cria o que Jung chamaria de uma constelação arquetípica. É como se o inconsciente coletivo de toda a humanidade estivesse gerando um campo energético específico. E quando você determina sua prosperidade dentro desse campo, quando você alinha sua intenção individual com essa energia coletiva de renovação e esperança, você está surfando uma onda muito maior do que você sozinho poderia criar. A neurociência social confirma isso através de pesquisas sobre como expectativas coletivas influenciam realidade individual. Estudos demonstram que quando grupos grandes de pessoas compartilham expectativas similares, essas expectativas começam a influenciar comportamentos, decisões e até percepções de realidade de indivíduos dentro desses grupos. Em dezembro, quando bilhões de pessoas estão coletivamente esperando renovação, esperando novo começo, esperando que o próximo ano seja melhor, essa expectativa coletiva cria um campo de possibilidade expandida. É mais fácil manifestar mudança quando a energia ao seu redor está alinhada com mudança. É mais fácil reprogramar sua mente quando a consciência coletiva está focada em transformação. Você não está remando contra a correnteza, você está sendo carregado por ela. E tem mais, a Bíblia revela princípios profundos sobre ciclos e tempos que se aplicam perfeitamente aqui. No livro de Levítico, capítulo 25, Deus estabelece o conceito do jubileu, que era um ano de renovação completa que acontecia a cada 50 anos. No jubileu, dívidas eram perdoadas, escravos eram libertados, terras eram devolvidas às famílias originais. Era um reset completo do sistema.
Era um recomeço total, e embora não vivamos mais sob a lei do jubileu literal, o princípio espiritual permanece. Existem ciclos de tempo que carregam energia de renovação. Existem momentos específicos onde o universo está mais alinhado com um novo começo. E dezembro, como fechamento de um ciclo anual completo, carrega essa energia de jubileu em escala menor. É sua oportunidade de perdoar dívidas emocionais do passado. É sua oportunidade de se liberar de crenças escravizantes. É sua oportunidade de reclamar a terra prometida da sua prosperidade. Napoleon Hill ensinou sobre a lei da compensação, que é o princípio universal de que tudo no universo busca equilíbrio. Quando algo se move em uma direção, forças se organizam para eventualmente balancear. E em fechamentos de ciclo, essa lei se ativa com poder especial. Se você teve um ano de semear, dezembro é quando você determina a colheita. Se você teve um ano de aprender lições difíceis, dezembro é quando você extrai a sabedoria e determina aplicá-la. Se você teve um ano de desafios, dezembro é quando você determina que esses desafios foram apenas preparação para a abundância que vem. A lei da compensação garante que nada é desperdiçado, que todo esforço eventualmente retorna magnificado, que todo investimento eventualmente dá fruto. Mas você precisa determinar conscientemente que está ativando essa lei. Você precisa declarar que está reivindicando a compensação devida pelo que você plantou. Bob Proctor ensinou algo que parece paradoxal, mas é profundamente verdadeiro. Ele disse: o universo não entende tempo linear da forma que humanos entendem. Para o universo, passado, presente e futuro existem simultaneamente. O que você chama de futuro já existe em forma vibracional, em forma de possibilidade, esperando ser colapsado em realidade física através da sua determinação e ação. E existem momentos onde o véu entre possibilidade e manifestação física está mais fino. Dezembro é um desses momentos. É como se houvesse janelas no tempo onde é mais fácil alcançar o futuro desejado e puxá-lo para o presente. E quanto mais pessoas estão coletivamente focadas em transformação simultaneamente, mais essa janela se abre. Então você vai usar este poder multiplicado de dezembro ou vai deixar passar como só mais um mês igual aos outros? Você vai aproveitar esta convergência única de energia coletiva de renovação, fechamento de ciclo temporal, arquétipos ativados de renascimento e portais abertos de manifestação? Ou você vai chegar em janeiro com os mesmos padrões, as mesmas crenças, os mesmos resultados? Porque imagine dezembro como uma maré alta anual. Quando a maré está baixa, você precisa de muito mais esforço para mover seu barco da prosperidade. Você precisa remar com força contra a resistência. Mas quando a maré está alta, quando a água está elevada, os mesmos barcos que estavam presos na lama agora flutuam facilmente. O mesmo esforço te leva muito mais longe. Dezembro é sua maré alta anual de manifestação. E esta janela não volta até daqui a 12 meses completos. Sua próxima versão próspera, sua próxima realidade abundante, seu próximo nível de bênçãos está esperando você decidir usar este momento exato. Está esperando você determinar agora. Está esperando você comandar ao universo que te abençoe nestes próximos 31 dias com a prosperidade que você merece e que Deus já destinou para você. Agora vamos mergulhar fundo no que acontece neurologicamente, no que acontece no seu cérebro e no seu sistema nervoso, quando você determina algo com convicção absoluta, em vez de apenas desejar passivamente. Porque quando você entende a ciência por trás da manifestação, quando você vê como sua determinação literal mente reestrutura seu cérebro e muda seu campo vibracional, sua fé se transforma de esperança religiosa abstrata em conhecimento científico concreto.
E quando fé encontra ciência, quando espiritualidade encontra neurologia, quando os ensinamentos de Napoleon Hill encontram pesquisa moderna sobre o cérebro, acontece algo extraordinário. Você para de apenas acreditar que manifestação funciona. Você começa a saber exatamente como e por que funciona. A primeira coisa que acontece neurologicamente quando você faz uma declaração determinada com emoção intensa é a ativação de neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a capacidade do seu cérebro de se reorganizar, de criar novos caminhos neurais, de fortalecer conexões existentes, de enfraquecer conexões que não são mais úteis. Durante décadas, cientistas acreditavam que o cérebro adulto era fixo, que você nascia com certos caminhos neurais e viveria com eles para sempre. Mas pesquisas revolucionárias das últimas décadas demoliram completamente essa crença. Seu cérebro está constantemente se reorganizando baseado no que você pensa, no que você sente, no que você faz repetidamente. E declarações determinadas, carregadas de emoção, são um dos ativadores mais poderosos de neuroplasticidade. Quando você declara com convicção, eu determino que o universo me abençoe com prosperidade em dezembro, quando você sente a emoção dessa declaração, quando você visualiza essa realidade, você está literalmente criando e fortalecendo caminhos neurais de abundância no seu cérebro. Você está fisicamente mudando a estrutura do seu órgão mais importante. Napoleon Hill intuiu isso há quase um século, quando escreveu em Pense e Enriqueça, que aquilo em que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Hill não tinha acesso à tecnologia de neuroimagem. Ele não conhecia os mecanismos de neuroplasticidade, mas através de observação meticulosa de 500 dos homens mais bem-sucedidos da América, ele identificou o princípio e agora a neurociência moderna valida completamente o que Hill ensinou. Sua mente não apenas influencia seu comportamento, sua mente literalmente reconstrói seu cérebro. E um cérebro reconstruído com caminhos neurais de prosperidade, com conexões fortes entre determinação e ação, com associações automáticas entre oportunidade e aproveitamento, esse cérebro produz resultados completamente diferentes de um cérebro com caminhos neurais de escassez e dúvida. A segunda coisa que acontece é ativação do seu sistema reticular ativador. O sistema reticular ativador, conhecido como RAS, é uma rede de neurônios na base do seu cérebro que funciona como um filtro de atenção. Você é bombardeado todos os dias com milhões de bits de informação sensorial. Visões, sons, sensações, cheiros. Se seu cérebro processasse conscientemente tudo isso, você enlouqueceria com sobrecarga de informação. Então o RAS funciona como um filtro que decide o que chega à sua consciência e o que é ignorado. E aqui está o poder. O RAS filtra informação baseado no que você decidiu conscientemente que é importante. Quando você determina com convicção que você vai receber R$10.000 extras em dezembro, quando você programa isso no seu inconsciente através de autossugestão repetida, seu RAS recebe a instrução, isso é importante, preste atenção nisso. E de repente você começa a notar oportunidades que sempre estiveram lá, mas eram invisíveis para você. Você começa a ver conexões que podem gerar renda. Você começa a reconhecer pessoas que podem abrir portas. Você começa a identificar ideias que podem se transformar em dinheiro. Não porque essas coisas apareceram magicamente, mas porque seu cérebro agora está prestando atenção nelas. As pessoas chamam isso de lei da atração e pensam que é mágica, mas tem neurociência sólida por trás. Você não está atraindo coisas do nada. Você está treinando seu cérebro para ver o que já existe, mas estava sendo filtrado.
Bob Proctor explicava isso perfeitamente. Ele dizia: as oportunidades não faltam, a consciência das oportunidades é que falta. E quando você determina sua prosperidade com clareza e convicção, você está instruindo seu RAS a tornar você consciente das oportunidades. Imagine que você decide comprar um carro vermelho específico. De repente, você começa a ver esse carro em todo lugar. Na estrada, no estacionamento, na rua. Os carros sempre estavam lá. Mas seu RAS não estava prestando atenção porque não era relevante. No momento que você decide que é relevante, seu cérebro começa a anotá-los. O mesmo princípio funciona com oportunidades de prosperidade. Quando você determina que prosperidade é sua prioridade número 1, seu cérebro começa a anotá-la em todo lugar. A terceira coisa que acontece é mudança na sua frequência vibracional. E aqui é onde ciência e espiritualidade se encontram de forma linda. Albert Einstein provou que tudo no universo é energia vibrando em diferentes frequências. Matéria sólida é energia vibrando devagar. Luz é energia vibrando rápido. Pensamentos são energia. Emoções são energia. E quando você determina algo com convicção e emoção, você está literalmente mudando a frequência na qual você vibra. Pesquisas do HeartMath Institute demonstram que existe uma inteligência no coração que se comunica constantemente com o cérebro. E quando você sente emoções de gratidão, amor, certeza, seu coração entra em um estado chamado coerência cardíaca. Nesse estado, seu coração envia sinais altamente organizados para o cérebro que melhoram função cognitiva, clareza mental, tomada de decisão. Mas tem mais. Coerência cardíaca também muda o campo eletromagnético que seu coração emite. Sim, seu coração emite um campo eletromagnético mensurável que se estende vários metros ao redor do seu corpo. E esse campo carrega a informação das suas emoções dominantes. Quando você está vibrando em frequência de escassez, medo, dúvida, você emite um campo eletromagnético caótico e fraco. Mas quando você está vibrando em frequência de abundância, gratidão, certeza, você emite um campo coerente e forte. E esse campo literalmente influencia como outras pessoas respondem a você, que oportunidades aparecem, que coincidências significativas acontecem. A Bíblia já revelava isso há 2000 anos, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, onde está escrito: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação da mente não é apenas metáfora espiritual, é literal, é neuroplasticidade, é reprogramação, é transformação da sua frequência vibracional através de mudança nos seus pensamentos e emoções dominantes. Bob Proctor dedicou sua vida inteira a ensinar sobre frequência vibracional. Ele explicava que você não pode manifestar abundância enquanto vibra escassez, da mesma forma que você não pode sintonizar uma estação de rádio em 100.3 e esperar ouvir o que está transmitindo em 95.7. Você precisa sintonizar a frequência da realidade que você quer experimentar. E como você faz isso? Através de pensamento consistente, emoção alinhada, visualização vívida, ação comprometida. Quando você determina sua prosperidade, seguindo o ritual de 5 passos que compartilhei, você está literalmente sintonizando a frequência de abundância. E quando você sintoniza essa frequência e mantém sintonizado através de prática diária, o universo não tem escolha a não ser entregar a você experiências que correspondem a essa frequência. Então sua mente está sendo programada para identificar escassez ou para reconhecer abundância ao seu redor neste momento? Porque aqui está a verdade que vai te libertar. Seu cérebro é como um GPS ultra sofisticado. Um GPS precisa de 2 informações para funcionar. Precisa saber onde você está agora e precisa saber para onde você quer ir.
Quando você insere o destino com clareza absoluta, o GPS recalcula todas as rotas possíveis, identifica a mais eficiente e começa a te guiar passo a passo. Mas se você não insere destino claro, se você apenas dirige sem direção, o GPS não pode te ajudar. Seu cérebro funciona exatamente assim. Quando você determina com clareza absoluta, eu vou manifestar R$10.000 extras em dezembro, seu cérebro recebe o destino. E então ele começa automaticamente a recalcular todas as rotas. Ele ativa seu RAS para identificar oportunidades. Ele cria novos caminhos neurais para facilitar ações. Ele ajusta sua frequência vibracional para atrair pessoas e circunstâncias alinhadas. Ele faz tudo isso automaticamente, inconscientemente, desde que você dê o comando claro. Você não está pedindo permissão ao universo quando você determina. Você não está esperando a aprovação divina. Você está ativando as leis que sempre governaram manifestação desde o início da criação. Você está usando princípios que funcionaram para todos os grandes manifestadores da história. Você está aplicando o mesmo processo que Napoleon Hill documentou em Milionários, que a Bíblia ensina através de parábolas e mandamentos, que neurociência moderna confirma através de pesquisa. Esse processo não é novo. Esse processo sempre existiu. A única questão é se você vai finalmente usá-lo conscientemente e consistentemente ou se vai continuar sendo vítima passiva de programações inconscientes que você nunca escolheu. E agora chegamos ao momento mais poderoso deste roteiro inteiro. Agora chegamos à declaração final, ao comando definitivo, ao template exato que você vai usar para determinar sua prosperidade ao universo neste dezembro. Porque tudo que você aprendeu até aqui, todos os princípios que revelei, toda a ciência que validei, toda a espiritualidade que integrei, tudo converge agora em uma declaração poderosa e específica que você vai fazer. Essa não é apenas uma afirmação bonita. Essa não é apenas uma frase motivacional. Essa é uma instrução direta ao seu inconsciente, um comando ao universo, uma ativação da sua autoridade espiritual como filho ou filha do Altíssimo. Napoleon Hill ensinou em Pense e Enriqueça sobre a importância de ter uma declaração de propósito definitivo. Ele dizia que você precisa escrever uma declaração clara do que você quer, quanto você quer, quando você quer, o que você vai dar em troca, e então ler essa declaração em voz alta 2 vezes por dia, de manhã ao acordar e à noite antes de dormir, até que você possa visualizá-la e senti-la como se já fosse real. Hill descobriu que todos os 500 milionários que ele estudou tinham alguma versão dessa prática. Todos eles tinham clareza absoluta sobre o que queriam e revisitavam essa clareza diariamente até se tornar realidade. A Bíblia confirma esse princípio no livro de Salmos, capítulo 23, versículo 1, onde Davi declara: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." Você sente a convicção nessa declaração? Você sente a certeza absoluta? Não, talvez me falte. Não espero que não me falte. Nada me faltará. Tempo futuro, com certeza total. Davi não estava pedindo. Davi estava declarando uma realidade baseada em quem Deus é. E no livro de Malaquias, capítulo 3, versículos 10 a 12, Deus mesmo faz uma declaração sobre prosperidade que é tão poderosa que ele desafia você a testá-la. Está escrito: "Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida." Você leu isso? Bênção sem medida. Não bênção calculada, não bênção limitada. Bênção que não pode ser medida de tão abundante. E Deus não apenas promete isso, Ele desafia você a testar Ele. Façam prova de mim.
Vejam se eu não cumpro. Esse é o Deus que você serve. Esse é o universo que você habita. Um universo governado por um Deus que quer derramar sobre você bênção sem medida. Bob Proctor ensinou algo que transformou a vida de milhões de pessoas. Ele disse: declare como se já fosse real, porque na dimensão vibracional já é. O que você está determinando para dezembro já existe em forma de possibilidade, em forma de potencial. Sua declaração não cria a possibilidade do nada. Sua declaração colapsa a possibilidade em manifestação física. É como física quântica, onde o observador colapsa a onda de probabilidade em partícula definida. Sua determinação observa, escolhe e colapsa a possibilidade de prosperidade em realidade física de dinheiro na sua conta. Então, aqui está o template exato da sua declaração. Você vai personalizá-lo com seus números específicos, suas circunstâncias específicas. Mas essa é a estrutura que integra todos os elementos essenciais. Primeiro, presente definido. Você não declara, eu vou receber. Você declara, eu recebo. Eu determino. Eu manifesto. Presente, como se já estivesse acontecendo. Segundo, emoção vibracional alta. Você não declara mecanicamente. Você sente gratidão transbordante, alegria antecipada, certeza absoluta enquanto declara. Terceiro, gratidão antecipada. Você agradece antes de receber fisicamente, porque você sabe que já está feito espiritualmente. Quarto, ação comprometida. Você declara não apenas o que vai receber, mas o que vai fazer para merecer e para se preparar para receber. Quinto, autoridade espiritual. Você declara baseado em quem você é como filho ou filha de Deus, não baseado em quão bom você se sente hoje. Então a declaração fica assim: eu determino agora mesmo, neste exato momento, que o universo me abençoe em dezembro com prosperidade abundante. Eu determino receber no mínimo valor específico de dinheiro adicional através de canais específicos que estão se abrindo agora. Eu faço essa determinação porque eu sou filho de Deus, herdeiro do reino, merecedor de todas as bênçãos que o Pai preparou para mim desde a fundação do mundo. Eu não estou pedindo permissão, eu não estou mendigando favor. Eu estou reivindicando o que já é meu por direito divino de nascimento espiritual. Eu vou ações específicas que você vai tomar para abrir canais de recebimento. Eu sinto agora a gratidão de já ter recebido. Eu vejo na minha mente essa prosperidade manifestada. Eu sei com cada célula do meu ser que está feito no reino espiritual e está se manifestando agora no reino físico. Eu agradeço antecipadamente porque eu sei que Deus é fiel, que o universo responde à determinação alinhada, que as leis de manifestação são tão confiáveis quanto a lei da gravidade. E assim está feito. Amém. Carl Jung ensinou sobre ativação do Self, que é a totalidade psíquica, a integração completa de todas as partes da sua personalidade em uma unidade funcional alinhada com propósito. Quando você faz essa declaração com convicção total, você está ativando o seu Self. Você não está operando do ego pequeno e medroso. Você está operando da sua essência espiritual, que sabe quem você realmente é. Você está conectando com a parte de você que nunca duvidou, que sempre soube, que está eternamente alinhada com abundância, porque foi criada à imagem de um Deus abundante. E aqui está como você usa os primeiros 21 dias de dezembro para a ancoragem neural completa dessa determinação. A neurociência demonstra que leva aproximadamente 21 dias de repetição consistente para um novo comportamento ou crença começar a se tornar automático. Não totalmente automático ainda, mas o caminho neural está forte o suficiente que fica mais fácil seguir ele do que resistir. Então você vai fazer isso religiosamente por 21 dias.
Toda manhã, ao acordar, antes de olhar o celular, você declara sua determinação em voz alta com emoção. Toda noite, antes de dormir, última coisa que você faz, você declara novamente. Durante o dia, sempre que você lembrar, você reitera mentalmente. E você vai escrever sua declaração e colocar em lugares visíveis. Na geladeira, no espelho do banheiro, na tela do computador, na carteira. Porque cada vez que você vê, você reforça. Cada vez que você repete, você fortalece. Cada vez que você sente a emoção, você amplifica. Você está pronto para falar com o universo como quem tem autoridade divina ou ainda está mendigando migalhas com mentalidade de escravo? Porque imagine sua declaração como a semente geneticamente perfeita de prosperidade. Sua repetição diária é a água que mantém o solo úmido para a germinação. Sua ação comprometida é o sol que fornece energia para crescimento. Sua emoção de gratidão é o nutriente que alimenta raízes profundas. E dezembro é o solo mais fértil do ano inteiro, preparado pela convergência de energia coletiva, fechamento de ciclo e abertura de portal temporal. Quando você planta essa semente perfeita nesse solo perfeito, com esses cuidados perfeitos, a manifestação não é esperança, a manifestação é garantia. É apenas questão de tempo até a semente brotar, crescer e dar frutos abundantes. Este não é mais um mês qualquer no calendário que você vai deixar passar, enquanto assiste passivamente os dias se esvaírem. Este é o mês onde você finalmente assume seu lugar de direito na prosperidade que sempre foi sua, mas que você nunca ousou reivindicar plenamente. Este é o mês onde você para de ser espectador da sua vida financeira e se torna diretor consciente. Este é o mês onde você entende visceralmente que você não é vítima das circunstâncias. Você é co-criador com o Deus do universo. E quando um co-criador consciente determina prosperidade, seguindo os princípios universais que sempre governaram manifestação, o universo se reorganiza para entregar. Não porque você é especial, mas porque você finalmente entendeu e aplicou as leis que sempre estiveram disponíveis para todos, mas que pouquíssimos realmente usam. Então aqui está o que mudou para você neste exato momento. Você chegou neste vídeo provavelmente frustrado com mais um ano que passou sem a transformação financeira que você esperava. Você chegou aqui talvez desanimado, talvez cansado de tentar e não ver resultados, talvez questionando se prosperidade é realmente possível para você. Mas agora você sabe a verdade. Agora você entende que o problema nunca foi você não ser capaz. O problema era você não saber o processo exato, não saber a diferença entre desejar e determinar. Não conhecer os 5 bloqueios invisíveis que sabotavam sua manifestação. Não entender o ritual de 5 passos que ativa a manifestação consciente. Não perceber que dezembro é o mês mais poderoso do ano. Não reconhecer que você tem autoridade espiritual para comandar e não apenas pedir. Napoleon Hill passou 20 anos da sua vida pesquisando para descobrir e documentar esses princípios. Ele entrevistou Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, os homens mais ricos e bem-sucedidos da América. E o que ele descobriu não foi que eles tinham sorte. Não foi que eles nasceram com vantagens especiais. Foi que eles entendiam e aplicavam princípios específicos de manifestação consciente. Eles tinham definitividade de propósito. Eles tinham fé aplicada. Eles usavam autossugestão consistentemente. Eles visualizavam seus objetivos vividamente. Eles tomavam ação massiva mesmo antes de ver resultados. E você agora tem acesso aos mesmos princípios. Você agora tem o mesmo conhecimento. A única diferença entre você e alguém manifestando prosperidade abundante não é capacidade, não é merecimento, não é favor divino especial. É a aplicação consistente desses princípios. Marco Aurélio escreveu algo há quase 2000 anos que ressoa perfeitamente aqui.
Ele disse: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Realize isso e você encontrará força. A maioria das pessoas gasta energia tentando controlar eventos externos, tentando forçar circunstâncias, tentando manipular pessoas, tentando fazer acontecer através de esforço bruto, mas pessoas que realmente entendem manifestação sabem que você controla sua mente. E quando você controla sua mente, quando você programa sua mente intencionalmente, quando você direciona seus pensamentos e emoções conscientemente, você indiretamente influencia eventos externos de maneiras que parecem mágicas para quem não entende o processo. Esta não é informação para você arquivar e esquecer. Esta não é motivação para te fazer sentir bem por 10 minutos e depois voltar aos mesmos padrões. Esta é ativação para você aplicar hoje, agora, imediatamente. Os primeiros 31 dias de dezembro são seu laboratório de manifestação. Este é seu experimento científico e espiritual, onde você vai provar para si mesmo que esses princípios funcionam. Onde você vai testar se determinação alinhada com fé e ação realmente produz resultados. Onde você vai descobrir que você sempre teve o poder, mas apenas não sabia como ativá-lo. E a Bíblia confirma que você pode fazer isso no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, onde Paulo declara: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo, não algumas coisas, não coisas pequenas e seguras. Tudo, inclusive manifestar prosperidade abundante em dezembro, inclusive reprogramar completamente sua mentalidade financeira, inclusive transformar sua realidade de escassez em abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. E quem te fortalece? O mesmo Deus que criou o universo inteiro, o mesmo poder que sustenta bilhões de galáxias. O mesmo amor que te conhece pelo nome e tem planos de prosperidade para você. Então, aqui está meu convite final para você. Se inscreva neste canal como um comprometimento público com sua transformação. Porque quando você se inscreve, você está declarando: eu estou comprometido com minha evolução. Eu estou aberto para aprender mais. Eu reconheço que essa jornada não termina aqui. E compartilhe este vídeo com alguém que você ama, que também precisa entender que prosperidade não é sorte, não é privilégio, não é punição ou recompensa divina aleatória. Prosperidade é resultado de aplicação consciente de princípios universais que estão disponíveis para todos. Quando você compartilha essa verdade, você está não apenas ajudando outra pessoa, você está reforçando em você mesmo. Você está declarando ao universo: eu acredito nisso o suficiente para compartilhar. Eu confio nisso o suficiente para colocar meu nome nessa mensagem. E deixe seu testemunho nos comentários. Hoje, agora, declare sua determinação. Escreva: eu determino que o universo me abençoe em dezembro com prosperidade abundante. E então, quando janeiro chegar, quando os 31 dias passarem, volte aqui e testemunhe o que aconteceu. Testemunhe as oportunidades que surgiram. Testemunhe o dinheiro que fluiu. Testemunhe as portas que se abriram. Testemunhe a transformação que aconteceu na sua mente e na sua realidade, porque seu testemunho vai abençoar outros. Seu testemunho vai fortalecer a fé de quem está começando agora. Seu testemunho vai ser evidência viva de que esses princípios funcionam quando aplicados corretamente e consistentemente. Que o universo reconheça sua determinação como comando legítimo de um co-criador consciente. Que Deus abençoe sua coragem de finalmente reivindicar a prosperidade que sempre foi sua por direito divino. Que dezembro seja lembrado para sempre como o mês onde tudo mudou para você. O mês onde você parou de ser vítima passiva e se tornou manifestador ativo. O mês onde você deixou de pedir timidamente e começou a determinar com autoridade. O mês onde você entendeu que você não precisa esperar permissão de ninguém, aprovação de ninguém, validação de ninguém.
Você tem todo o poder que precisa dentro de você agora mesmo. Você tem toda a autoridade espiritual, como filho ou filha do Altíssimo. Você tem todo o conhecimento através desses princípios que acabei de revelar. A única coisa que falta é sua decisão, sua determinação. Seu comprometimento de aplicar isso diariamente pelos próximos 31 dias, sem desistir, sem duvidar, sem voltar atrás. Dezembro não é apenas o último mês do ano. Dezembro é o primeiro dia do resto da sua vida próspera. E tudo começa com você declarando agora mesmo, em voz alta, se possível, eu determino que o universo me abençoe em dezembro com prosperidade abundante. Diga isso agora. Sinta a emoção, ative a frequência, comande o universo. E prepare-se para testemunhar o que acontece quando determinação encontra fé, quando fé encontra ação, quando ação encontra princípios universais de manifestação. Este é seu momento. Este é seu mês. Esta é sua manifestação. Determine agora e deixe o universo provar que sempre quis te abençoar abundantemente. Se você sentiu algo diferente enquanto assistia a este vídeo, não ignore isso. Esse é o mesmo sinal que milhões de pessoas sentiram antes de mudar completamente suas vidas. Tudo o que você ouviu aqui vem de um único livro, e ele está na descrição. Esse livro não é comum. Ele é um divisor de águas. E quem lê, muda. Sempre. A verdade é simples. A diferença entre quem prospera e quem fica esperando é que o primeiro dá o próximo passo imediatamente. Então faça isso agora. Clique no link da descrição, garanta o seu exemplar e comece a transformação que você já sabe, no fundo, que precisa iniciar. A sua nova vida não começa amanhã. Começa no momento em que você decide agir.